E aí, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, o que quer que seja. E hoje eu venho aqui conversar, né? Isso aqui é um diário, ignorem os barulhos de carro. Aqui do lado fica uma janela, né? E ali é a rua, então. Mas no dia de hoje eu venho conversar sobre assuntos pertinentes da vida, né? Desabafar. O intuito de um diário é desabafar, digamos assim. E, bom, eu eu vim fazendo muitas coisas ao longo da minha vida, né? Buscando estudar, passei por vários cursos de graduação, ainda não concluí nenhum. Eu trabalhei em empresas, né? E agora estou buscando um novo emprego. Mas toda essa jornada me fez perceber uma coisa. Apesar de cansaço, de toda e qualquer outra incógnita que aparece no meio do caminho, sabe? Cansaço, dores físicas, dor de cabeça, uma cefaleia que eu desenvolvi por estresse. O mundo ele tá mudando e permanece o mesmo, para alguns aspectos, né? Há quem diga que tem mais oportunidades, há quem diga que tem menos. Eu digo que ele está da mesma maneira. O que muda é a nossa percepção sobre muitas coisas. O mundo está da mesma maneira, tá? Ele continua injusto e, na verdade, não o mundo, né? As pessoas continuam assim. As pessoas continuam... As pessoas que têm algum poder, algum tipo de poder a mais, continuam injustas. E somos nós que damos poder a essas pessoas. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente pode tirar o poder dessas pessoas, tá? É bem rápido. E aquilo que continua, que sempre foi justo, continua sempre justo. O mundo, na verdade, ele permaneceu o mesmo. As pessoas é que adquiriram um nível de informação e de consciência diferente. Seja para mais ou para menos, né? Então, assim, analisando isso na minha vida, eu percebi uma coisa. Que existem tantas perspectivas, tantas possibilidades, que às vezes eu me sinto perdido nesse meio. Porque eu preciso fazer uma escolha. E a parte mais difícil da vida é fazer escolha. É você decidir alguma coisa. Parabéns para quem é bastante decidido, consegue decidir logo, mas como é que você sabe o que você quer? Como é que você sabe o que você gosta? Não é simples de decidir isso. Não é nada simples. Mas há quem já venha com esse mistério solucionado no seu âmago e traga ele para a luz rapidamente. Mas isso não é nada simples. É um processo. Ou é um processo de construção social, ou é uma coisa que você já carrega em você mesmo. E tudo isso abre portas e mais portas diferentes. Portas que às vezes você enxerga e portas que às vezes você não enxerga. Por quê? Porque quando você está com a mente muito atribulada, você vive em determinados padrões mentais que não lhe fazem perceber algumas coisas, inclusive o que você está sentindo. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo é que o seu corpo fala, o seu corpo sabe, tá? E o seu corpo muitas vezes te avisa se aquela coisa te faz bem ou se vai dar ruim. Não estou falando de conforto, tá? Conforto, você sempre vai querer ficar confortável. Sempre vai querer a melhor situação possível. Mas estou falando que o seu corpo sente. É algo intuitivo. E aí, na maioria das vezes, a gente ignora isso. Porque é muito barulho lá fora, é muito barulho aqui dentro. São muitas distrações.
Distrações o tempo todo, distração de redes sociais, distração de canais de televisão, até a família às vezes cria distrações, a família quer que você faça muitas coisas e às vezes você não tem aquela capacidade de fazer aquela coisa, ou às vezes você tem a capacidade de adquirir conhecimento de fazer aquela coisa, mas você não quer. Mas aí que entra o fator crucial. Você saber dizer não. Aí você não sabe dizer não, então a sua vida vai ser tomada pela vida de outras pessoas e você não vai viver sua vida, você não vai dignificar sua vida nem você. Você vai viver a vida de outras pessoas e depois você vai ficar sozinho. E aí quando você estiver sozinho, você vai parar para pensar o que é que você gosta. E aí você vai pensar, eu gosto de beber? Gosto de beber uma cerveja? Gosto de beber um whisky? Eu gosto de estudar, eu gosto mesmo de beber café, eu gosto mesmo de ir para shows, eu gosto mesmo de treinar. Não importa. É quem você é. E aí você vai perceber que, na verdade, tudo que você fez, você não gostava era de nada disso. Você não gostava de nada que você passou a vida toda fazendo. De repente você passou a vida toda sendo médico, engenheiro, mas você queria mesmo era ser carpinteiro, biólogo, estar na floresta, ser naturalista, sabe? E aí entra outra questão. Quando você percebe quem você realmente é e o que você realmente gosta, isso vai conflitar com a sociedade. Principalmente se for uma coisa muito contrastante, tá? Se for uma coisa muito fora da curva, muito fora da caixinha, isso vai conflitar com a sociedade. Isso vai conflitar com algumas necessidades, como por exemplo, pagar contas. Muita gente se preocupa com pagar contas. E aí corre atrás de pagar contas a vida toda. Mas o seu objetivo não deveria ser, eu paguei aquela conta, agora eu não preciso mais. Mas como é que faz isso na sociedade de hoje em dia? Eu também não sei. Então, qual é a fórmula? Não existe fórmula, né? Não existe fórmula para nada disso. Esse emaranhado de coisas, de ilusões, é a vida. Mas você precisa se tornar consciente disso. Você precisa se tornar consciente de quem é você e do que você gosta. Você precisa escutar o seu corpo, aprender a escutar o seu corpo de verdade. De verdade, muitas doenças vão embora, tá? Porque muitas doenças são apenas projeções mentais que você cria. É tanto estresse que você mesmo gera para o seu corpo que ele entende que você está acabado. E aí ele vai se acabando mesmo. Mas a realidade é essa. Existem menos problemas do que a gente está projetando. Existem contas a pagar? Existem contas a pagar. Você consegue pagar? Se você consegue pagar, ótimo. Paga. Se você não consegue pagar, não pensa nisso. Pensa em se conhecer primeiro. Para não deixar que nunca mais alguém diga quem você tem que ser, o que você tem que fazer. E aí depois, busca o que é necessário para chegar no seu objetivo. Sobre definição de objetivos, isso é uma coisa assim muito subjetiva, cada um vai ter o seu. E inclusive é provável que não exista um objetivo para a vida de cada um, pode ser que exista, tá? Mas assim, não tem como provar que cada um nasceu especificamente para alguma coisa. Tem como sentir. Tem como sentir. Tem como ter inclinações. E aí, casar esse sentimento com inclinação é ótimo. Mas às vezes é uma coisa, é um detalhe pequeno que você não prestou atenção, que passou desapercebido no início da sua vida, no início da sua adolescência, que você deixou para trás e só foi seguir o que a sociedade queria. E a sociedade, sinceramente, atualmente anda em um rumo que está meio... A sociedade está meio desqualificada. A sociedade está querendo, sei lá, trabalhadores, profissionais, etc., com mais especialização, cada vez mais. Mais qualificados, trabalhos cada vez mais específicos. Só que a sociedade não é qualificada para tratar o ser humano, não. O ser humano cria uma sociedade que não é qualificada para ter seres humanos. Então, não é parâmetro. O universo não tem moral.
A moral fomos nós que decidimos. Os números somos nós que metrificamos. As coisas verdadeiras estão além disso. Além disso. É sobre se entender e entender o que é que o seu corpo está dizendo. O que é que sua mente está dizendo. É silenciar e tirar esse barulho que colocam na gente, que estão deixando a gente maluco. Sem saber para onde vai, sem rumo, sem dar possibilidade, porque na verdade existem possibilidades. Infinitas possibilidades. E essa foi a conversa que eu queria ter comigo mesmo. Porque, assim, eu tô olhando para mim, então essa era a conversa que eu queria ter comigo mesmo. Se alguém se identificou e quiser comentar alguma coisa, ou entendeu mais ou menos o que eu quis passar, eu agradeço. E espero que vocês tenham aí um ótimo dia, semana, ano, que tudo dê certo. E depois eu volto com mais conversas reflexivas diante do espelho, né? Valeu.